Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulos 7, 8 e 9. Vocês estão percebendo que o Evangelho de Marcos é um evangelho mais sucinto, é um evangelho rico em ação e demonstração de poder de Jesus. Por quê? Marcos escreveu para os cristãos que estavam em Roma, estavam sofrendo perseguição naquela época. E era necessário mostrar o poder de Jesus Cristo para que eles suportassem toda aquela perseguição, meu irmão, minha irmã. Capítulo 7, Jesus vai confrontar a tradição judaica. Os fariseus e alguns mestres da lei, vindo de Jerusalém, se reuniram a Jesus e viram seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. E os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam na rua, não comem sem antes lavarem. Observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, jarras, vasilhas de metal. E aí, os fariseus veem aquilo tudo e perguntam para Jesus: seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos ritos religiosos, nem comerem alimentos com as mãos impuras? Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com meus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regra ensinada por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus, se apegam às tradições dos homens. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é um alerta para nossos tempos. Jesus está falando aqui de piedade, está falando de sacrifício, está falando de piedade, misericórdia. E aqui a gente ainda hoje, vê muitas questões de ritualísticas que são maiores que a palavra. Nada é maior do que a palavra, meu irmão. A verdadeira imaculada religião que Deus aprova é amar a Deus sobre todas as coisas, o próprio contínuo, socorrer viúvos, necessitados e órfãos. É o que está escrito na carta de Tiago. Porque se você ama a Deus no nome próximo, você não está amando a Deus, né? Então, tradição não salva ninguém, né? Não salva ninguém e nem melhora a vida de ninguém. Mas o evangelho ele tem a capacidade de mudar a perspectiva de vida, meu irmão. E aí, vamos ver logo em seguida uma mulher sírio-fenícia, né, demonstrando fé naquela famosa passagem. Lá, Jesus saiu do lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa, não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter o segredo da sua presença. De fato, logo o que ouviu falar dela, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, se lançou aos pés. A mulher era grego, de origem sírio-fenícia, e rogava a Jesus expulsasse da sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixa primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor. E aqui é interessante que aqui é a única ocasião nesse evangelho de Marcos que Jesus é chamado de Senhor. Sim, Senhor, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Ele, porém, disse: por causa desta resposta você pode ir, o demônio já saiu de sua filha. Então, é uma resposta. Não tem, eu creio, a minha mão. Não, você crê ou você não crê. É sim, sim, não, não. Meu irmão, a fé antes de tudo. Tradição não salva nada. Seu jejum não salva nada, não salva ninguém, não salva você, não pode mudar a sua vida, mas se colocar na dependência de Deus e crer, salva você. E aí vamos ver mais outra ação de Jesus. Jesus vai curar um surdo e um gago, né? Depois Jesus saiu de Sidom, de Tiro, atravessou Sidom até o mar da Galileia, região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos. Depois levaram à parte, longe da multidão. Jesus não fazia nada perto de multidão, né, para aparecer, como é falado, né? Levou à parte para não envergonhá-lo, né? Longe da multidão. Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, cuspiu e tocou na língua do homem. Então olhou, voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse: Efatá. É uma palavra aramaica que mais Marcos traduz de abra-te, né? Ou abra-se. Com isso o ouvido do homem se abriu, sua língua foi livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo,
quanto mais eles proibiam, mais falavam. Meu irmão e irmã, a gente está vendo aqui o Evangelho se expandindo, a massa da verdade se expandindo no coração de todos. A gente fica pensando, um Evangelho de 2025 anos atrás não pôde ser contido, ele se espalhou e ainda tem que se espalhar muito mais. E a gente tem que falar assim, pedir a Jesus, efatá, para que os olhos, para que os ouvidos dos surdos ouçam. E vai ver a segunda multiplicação de pães, né? Naquele dia se reuniu uma grande multidão, visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse, tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e nada tem para comer. Se os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho. Os discípulos responderam, onde neste lugar poderá alguém comprar pão suficiente para alimentá-lo? Jesus tinha, além de tudo, Jesus tinha uma preocupação, demonstra uma preocupação aqui. Ele conhecia o contexto da região, sabia que não tinha nada, mas demonstra uma preocupação aqui com o indivíduo. Quando Jesus manda alimentar, ele não está se preocupado com a multidão, ele está com o indivíduo. Jesus, ele mexe na multidão, mas ele olha o indivíduo também. Ele olha para você e olha para mim, ele nos conhece individualmente. Ele sabe da nossa fome, da nossa necessidade. Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, outra vez número de completude, de ação completa. Ordenou que se sentasse no chão, tomou os 7 pães, deu graça, partiu e entregou. E comeram 4.000 homens, meu irmão. Comeram até se fartar. E aí sobrou também 7 pedaços, sobraram também 7 cestos cheios de pedaços de pão. Meu irmão, ação completa, tanto na quantidade de pães que tinha, como nos cestos que sobraram, né? O fariseu pede um sinal aqui, os fariseus estão pedindo um sinal a Jesus, começaram a interrogar Jesus. Jesus disse, por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. E Jesus ia falar do fermento de dos fariseus e Herodes. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão e não tinham, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus, já estejam atentos, tenham cuidado com o fermento de Herodes, fariseus, com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, é porque não trouxemos pão. E percebendo a discussão, Jesus perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Eles não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos vocês sobraram? Vocês recolheram 12. E agora, 7 pães sobraram 7 cestos para 4.000? Meu irmão, minha irmã, quantas vezes Jesus multiplica os pães e os peixes na nossa vida e a gente ainda não entende, fica com o coração endurecido, né? Preciso que a gente mergulhe na palavra, entenda a palavra. Tenha intimidade com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Sempre. É um amigo do lado. Converse com ele. Ele vai curar um cego lá em Betsaida, né? Foram para Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, ele suplicando que tocasse nele, tomou o cego pela mão, levantou para fora do povoado. Depois cuspiu nos olhos, o homem impôs a mão e perguntou, o que você está vendo? Você está vendo alguma coisa? Ele levantou, disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mas Jesus tocou a mão sobre os olhos, outra vez seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. Às vezes nossas vistas estão turvas, né? E a gente não consegue enxergar. Mas Jesus tira a nossa cegueira. E a gente vai ver em seguida a confissão de Pedro. Jesus perguntou para os discípulos, a caminho dos povoados, nas proximidades de Cesareia de Filipe, perguntou, quem o povo diz que eu sou? Então alguns disseram, João Batista, outros Elias e ainda outro, um dos profetas. E vocês? Que dizem que eu sou? Pedro foi e respondeu, tu és o Cristo, quer dizer, Cristos, ungido, né? Jesus advertiu para que não falasse nada a respeito. E Jesus vai, logo em seguida, fazer predição de sua morte. Começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. E foi rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes, pelos mestres da lei, para que fosse morto em 3 dias e ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Jesus se dirigiu claramente aos discípulos. Pedro então chamou-o à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então chamou o discípulo e disse que a ninguém contasse o que aconteceu ali.
E outra coisa, quem quiser me acompanhar, anexe a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Jesus está falando ali, primeira condição ali, negar a si mesmo e seguir. E a gente sabe o quanto é difícil isso, né, meu irmão? E aqui, Jesus, quando fala, repreende Pedro aqui para trás, Satanás, Pedro está incorrendo aqui na mesma tentação que Satanás aplicou no início do ministério de Jesus, quando levou Jesus no deserto, quando Jesus foi tentar Jesus no deserto. Por isso é que Jesus fala daquela forma ali com Pedro. Ele disse, garanto que alguns que estão aqui não, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E aí estava falando de transfiguração, é isso que está dizendo aí. 7 dias depois daqueles eventos lá, né, Pedro tomou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. O levou ao alto monte onde ficar na sós. Jesus foi transfigurado, suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro do mundo poderia branqueá-lo. Apareceu diante dele Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. E Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, fazermos 3 tendas para ti, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo, ele estava todo lado, uma tenda para ele, para Moisés e outra para Elias, olha só. E aí uma nuvem cobriu e dela saiu uma voz, este é meu filho amado, ouçam-no. Aqui Deus está falando, outra vez que eu falar dela, chamar, ó Israel, ouve, ó Israel, ouçam-no, né? E eles também falavam a respeito da ressurreição, mas eles não entendiam o que significava ressurgir dos mortos. Aí não tinham esse entendimento claro, né? E Jesus vai curar um endemoniado quando chegaram em outra região, viram uma grande multidão ao redor dele, o mestre ali discutindo com ele. Logo todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão disse, mestre, meu filho está com um espírito que impede de falar. Onde quer que apanhe, joga no chão, ele espuma e range aqui. Ele está narrando um ataque epilético, mas por ação demoníaca nesse caso aqui. E aí Jesus, ele perguntou, se pode, Senhor, cura meu filho. E Jesus vai falar assim, se pode, Jesus, tudo é possível àquele que crê. E olha a resposta, eu creio, Senhor, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Meu irmão, minha irmã, quando você estiver fraquejando, assim, não crendo, peça ao Senhor, ajude-me a vencer a minha incredulidade. E é por isso que a Bíblia é um ensinamento para todos os tempos. E o Espírito muda tudo, Jesus disse, o Espírito muda tudo. Deixe-o e nunca mais entre nele. E o menino ficou como morto, né? Depois da convulsão, apagado lá, Jesus tomou pela mão, levantou e ficou em pé. E aí, meu irmão, minha irmã, vamos perguntar lá a Jesus, quem é o maior? Chegaram em Cafarnaum, né? Chegaram em Cafarnaum, quando ele estava em casa, a casa de Pedro, né? Tem o evento da cura da sogra de Pedro, estava com febre na casa. Perguntou-lhe, vocês estavam discutindo no caminho, mas eles guardaram silêncio porque no caminho havia discutido quem soube que seria o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus serviu a todos, mas serviu a todos, meu irmão. E em seguida, João vai falar assim, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procurando pedir porque não é dos nossos. Jesus falou assim, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós é a nosso favor. Então a gente tem que parar de, principalmente no dia de hoje, de muitas denominações, de muitas questões que acham que são teológicas, mas a teologia serve à Bíblia e não a Bíblia serve à teologia. A Bíblia não é um livro de frases feitas, nem um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto. É a maior ajuda que a gente poderia ter, porque através dela nós nos convertemos, nós através dela aprendemos e nós temos na nossa vida melhorada, a perspectiva melhorada, porque antes a gente não tinha perspectiva nenhuma, e iria morrer e estaria condenado, ou acabaria tudo. Mas Jesus, com o seu sacrifício na cruz, nos livrou da condenação eterna e nos levou para a eternidade. Então, a gente não deve condenar porque o irmão tem uma denominação diferente da gente. Mas olhar o irmão, que é cristão, glória a Deus.
irmão e irmã. E a ninguém devemos julgar. Se alguém, e aí, meu irmão, uma lição para nós, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor fosse seria lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Antigamente era pedra de moinho, né? Ou nó. Ou uma pedra de altafona, né? Nas traduções, nas versões antigas, né? Se sua mão o fizer tropeçar, corte-a. Melhor entrar na vida eterna mutilado do que tendo duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga e o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Aqui, meu irmão, minha irmã, é preciso da gente, quando for evangelizar, ter muito cuidado, estudar a palavra. Por isso que é necessário estudar a palavra, para não sofrer engano e não levar a palavra errada para outras pessoas aí, conforme a gente vê, às vezes, muita gente se balançando na onda de uma doutrina que surge para lá, outra para cá. Não. Busque na palavra, na Bíblia. Tenha um fazer teológico. Procure estudar a palavra. Ainda que não entenda, procure, peça a iluminação do Espírito Santo, que ele vai iluminar e vai fazer você entender. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e nos coloque sempre a palavra no coração. Deus nos abençoe.